pessoal, estamos aqui na abertura da 5ª temporada do nosso O Que Ocorrer. Tivemos um hiato, eu vou contar um pouquinho a história para o nosso convidado e para vocês que estão com a gente. A origem do Que Ocorrer veio numa live chamada Conversas que Inspiram, que era uma live que eu fazia pela minha consultoria, e eu convidei 3 pessoas, Sérgio Almeida, João Bosco e Marcos Eusébio, nosso querido amigo, que esteve conosco durante todas as 4 temporadas. E aí resolvemos retomar O Que Ocorrer agora com uma nova pegada, com um novo conceito aqui em podcast. Em maio de 2020, O Que Ocorrer nasceu, na realidade, no meio da pandemia, no começo da pandemia, em maio de 2020, com a edição cujo título foi Eu Não Aguento Mais. Porque ninguém aguentava mais, então a gente... E foi, curiosamente, a edição de maior participação que nós tivemos. A gente tem um histórico dele. Nós fizemos sempre pelo Zoom, transmitindo pelo YouTube. No segundo ano em diante, nós tivemos convidados para O Que Ocorrer, com temas diversos, de espiritualidade à inteligência artificial. Já no ano de 2023 já falamos sobre isso. Foram 4 temporadas, 49 lives e um podcast, uma edição que encerrou aquele ciclo com o nosso convidado Jefferson Beltrão, jornalista. E pensamos em levar para o presencial, depois para o rádio, mas resolvemos que o caminho agora será via o podcast. Sem o nosso querido Marcos Eusébio, que não está conosco, mas está sempre aberto, Marcos, quando você quiser, vai ser um prazer recebê-lo aqui com a gente. E aí, para a gente dar sequência, eu diria o seguinte, tem uma frase que diz que a única coisa permanente é a mudança. E a vida é muito o que ocorrer também. Não é? João, por favor, apresente o nosso ilustre convidado. Olá, gente, de volta aqui em um formato fantástico, que é como a comunicação hoje está apontando, formato podcast. E hoje nós temos o imenso prazer de convidar o Vitor Igdal, um jovem empreendedor, formado em administração de empresas, cofundador do Ikigai Brasil, em que eu tive o privilégio de fazer parte da primeira turma de Salvador, junto com ele, mais uma turma que está aí realmente fazendo um trabalho diferenciado. Ele também, em 2020, ele assumiu a diretoria de eventos da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Bahia. E, atualmente, ele é presidente dessa associação, além de ser líder de comunidade da Confraria do Empreendedor Brasil-Portugal. Esse jovem de uma capacidade muito grande de empreender e de levar à sociedade, levar às pessoas como a comunidade pode se beneficiar quando ela está unida. Com você, Vitor, por favor. Primeiro, muita honra, né, e gratidão de estar aqui na 51ª edição, né, do Que Ocorrer. Queria dar uma boa noite, né, ao nosso público, né, saudar o nosso público, agradecer pela presença de todo mundo aqui que está nos escutando. E agradecer ao João pela conexão, pelo convite. Estou aqui justamente para botar meu propósito em prática, né, que é ampliar o nível de consciência e competência de pessoas e empresas. E eu faço isso, né, através das conexões de valor, né, de entender justamente como a pessoa ou empresa precisa, qual é o objetivo dela e aproximá-la, né, de realizar esse objetivo. Então, até foi por conta disso que, antes da gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui, que inspira, eu perguntei qual o objetivo, né, do Que Ocorrer, e fiquei muito feliz, né, de escutar que o objetivo do Que Ocorrer é ampliar nível de consciência, né? Então, quando nossos objetivos eles estão alinhados, a gente potencializa nosso legado, né? Então, estou aqui justamente para colaborar e poder trazer um pouco da minha experiência, né, que possa inspirar mais pessoas, né, que pelo menos uma sementinha seja plantada aqui, alguém que escute, coloque em prática, e que bons frutos, né, prosperem por meio dessa conversa. Muito obrigado. Sérgio. Opa, que alegria muito grande estar aqui voltando, né, com vocês. E aí vamos falar, já posso começar com o Vitor,
Vitor, que alegria muito grande estar aqui com você. Você é o presidente da Associação Brasileira de Recurso Humano Bahia, né? Exatamente. Certo. Então, essa honra. Em primeiro lugar, quando é que vamos tirar essa palavra recurso? Essa palavra lhe incomoda? O ser humano é recurso, Vitor, ou não é? Jamais, a gente já está tirando, tá? É um processo contínuo. A missão da BRH Bahia, da nossa gestão, a gente transformar o setor de RH, de recursos humanos, para relações humanas. Legal. A gente entende, né, que pessoas não são recursos. E qual é o resultado a partir do momento, Sérgio, que a gente acredita que pessoas são recursos? Qual é o resultado disso? Hoje a gente está com mais de 1/3 da força de trabalho brasileira com sintomas de burnout. Olha a palavra. É mesmo? 1/3? Mais de 1/3. Esse dado que eu estou te trazendo não está desatualizado, porque eu já vi um outro dado, só que eu ainda não acreditei muito nele, que é 45%, tá? Mas como o outro dado era Uma mais... outra informação que eu tive, eu não sei se você tem dado, nos Estados Unidos, o índice de pessoas abandonando o trabalho para se virar, para fazer qualquer coisa, vender coxinha, porque chegou num limite, né? É um fenômeno grande que é o job quitting, né, que estão chamando, né? Perfeito. Tá acontecendo bastante mesmo. Aqui no Brasil também está acontecendo muito, até muito por conta, né, do processo das redes sociais, da questão da monetização através de jogos de azar, da internet também está remodelando. Isso aí é algo que dá só um que ocorrer inteiro para falar sobre isso, sobre os impactos, né, desses bets aí no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, entendeu? Mas, então, né, voltando para a questão dos recursos humanos, a partir do momento que a gente entende, né, que pessoas são recursos, e aí a gente tem um alto índice, né, de burnout na sociedade, olha a palavra, burnout, né, a gente está queimando pessoas. Porque recurso é tudo aquilo que você queima para gerar energia. Isso aqui é recurso. Madeira é recurso, gasolina é recurso, carvão é recurso, pessoas não são recursos, né? E a gente entende que o papel do RH, é cuidar, né, da relação entre a pessoa e a empresa, o CPF e o CNPJ. Então, e quando a gente vai para jovens, né, com uma geração até abaixo da minha, ninguém quer ser RH. Todo mundo quer ser gente e gestão, quer ser talent, quer ser people, quer ser pessoas de organizações, mas RH não quer ser. Mas coloca essas nomenclaturas que eu trouxe para vocês no Google, vê se acha alguma coisa. Não acha, porque tudo isso é RH. Mas se criou um estereótipo, né, sobre a palavra de RH, e não vem de hoje, né Maurinho? Não vem de hoje, né, esse estereótipo, né, da palavra de RH, que é aquele que demite, aquele que dá bronca, aquele que dá feedback, aquele que abraça a árvore. Se criou um estereótipo muito negativo que a gente precisa transformar com urgência. E esse é o propósito da BRH Bahia de fato, e o nosso congresso ele tangibiliza bastante, né, esse propósito da gente trazer essa mudança. A gente já tem algumas empresas, e coincidentemente ou não, são as empresas que estão performando mais no GPTW e também no Prêmio Ser Humano da BRH Bahia. Essas empresas elas já têm um setor de relações humanas, né? Tem diretoria de relações humanas, a Continental Pneus, por exemplo, a Cortesa Global, e tem outras que estão mudando do LinkedIn de recursos humanos para relações humanas. Esse foi o grande legado, né, que o nosso congresso quis trazer para a Bahia, né? O nosso sonho seria um dia a gente ter a Associação Brasileira de Relações Humanas, né? Um sonho aí que eu vejo que não está tão distante da gente realizar, não. Parabéns. Parabéns. Você puxou, eu disse isso até aqui no nosso bate-papo. Eu me incomodava isso quando fui tive a oportunidade de ser diretor da BRH, presidente do conselho, e escrevi um artigo sobre isso, recursos, porque se vocês olharem, e é verdade, recursos são bens, haveres e posses. Pegar o dicionário, está aí, está dessa forma. E eu fico muito feliz de ver essa iniciativa. Esse é um processo evolutivo. E o que eu acho interessante é o seguinte, isso não troca simplesmente de um nome, não. Eu uma vez tive a oportunidade de fazer um trabalho para o SESI, Senai, um trabalho que era para um prêmio de qualidade voltado ao trabalho. E aí, como era esse trabalho? Você avaliava exatamente como é que eram as relações internas. E aí eu descobri numa empresa que tinha uma prestação de serviço de catadores de lixo, que eles criaram um termo interessante. Tiraram o nome de catador.
preservador do meio ambiente. Espetacular, mudou o significado. Fantástico, porque não é chamar de só por troca do nome, mas alguém que acorda pela manhã e diz assim, eu vou sair para preservar o meio ambiente, ou eu vou sair para catalista, o motivo para a ação é outro. Total. Então, parabéns, viu? Foi E só você- pra dar um- A E você, palavra Amorim? tem poder, né? E você, Amorim, colocou um ponto assim bastante interessante, que um amigo nosso, né, e você conhece bastante, que é o Luiz França. Até não ter aqui Sim. cortes. É da Luiz coisa. França é hoje diretor-geral, né, da Cotes, é uma multinacional, e ele escreveu um livro sobre cultura organizacional Cultura de confiança. Né? e de confiança, quando você fala de como eu consigo trazer o humano, né, que está do outro lado, com outro olhar, para que ele possa fazer parte de um time e que nessa parte, que ele seja pertencente a essa parte, ele consiga ter um nível de produtividade fantástico. Ele fez esse projeto, ele fez uma implantação de um projeto já há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, na Códice, que se tornou um case internacional, onde ele saiu de um patamar de pessoas que não queriam mais, sabe, trabalhar na empresa, por exemplo. Não queriam mais viver no polo petroquímico, não queriam mais trabalhar naquele... pela toda a poluição, vamos dizer assim, vamos chamar de poluição interna, Total. de, sabe, de conversas, de você não querer estar perto, eu não quero estar perto do Amorim, não quero estar dentro da própria companhia. Então ele veio com um projeto bem da raiz e conseguiu mudar isso, e o índice aumentou, a empresa começou a ter uma lucratividade estúpida, porque Perfeito. quando você fala de o ser humano, você pensa em dar lucro, o ser humano dá muito lucro, quando bem trabalhado, quando você consegue atingir na íntegra o que ele pode ter de potencial para extrair esse potencial da melhor forma possível. É interessante Me isso. permita, João, também acrescentar alguns pontos, porque eu participei desse case, de certa forma, né? Porque eu conheço França quando eu fiz a formação em Ikigai em São Paulo, junto com o Kiko, eu fiz junto com França, né? Então, Eu lembro. desde 2017, né? Se eu tô em RH hoje, eu só tô na presidência da BRH, Luiz França tem total influência sobre, né? Até um abraço aí para meu irmão Luiz França. E assim, qual foi a grande mudança de chave, né, que França fez na Corsa Global? Aí, entendeu? O que a Corsa é uma empresa turca de revestimento de pneus? 1 a cada 3 pneus no mundo é revestido pela Corsa, né? O que acontece quando a missão da Corsa, né, a proposta de valor da Corsa, que é reforçar pneus, não acontece com excelência? O que acontece? Quando algo acontece, né, uma planilha não é preenchida de maneira errada, não compra suprimentos direito, e aí no final o pneu não é revestido com excelência. O que acontece? A gente perde o quê? Vidas. Não. Né? Então o propósito da Corsa não é reforçar pneus, é reforçar vidas. Aí com essa Fantástico. mudança, né, de significado, ele trouxe, né, diversos rituais e rotinas, né, de implementação de cultura com base nesse propósito, e isso aumentou muito o engajamento lá. Tem um dado, né, do Global Trend Innovator, que é um dado bem novo. Isso aí, quando a gente está falando, a gente está falando de cultura de pessoas, de RH, gestão de pessoas, isso aí tudo não dá resultado não, né? Mas enfim, fizeram uma pesquisa e entenderam que a cada 5% de aumento em engajamento, a gente aumenta 3% de faturamento. É isso aí. Como é? Vai. A A cada cada 5 5% de aumento que a gente consegue traz engajar, consegue de engajamento, a gente consegue aumentar 3% de faturamento. Vamos trazer dados aqui do case da Corsa, né? Como é um case já Sim. compartilhado, né? Então a gente pode trazer. Quando o França iniciou o trabalho lá, o índice de engajamento da Corsa, que era a pior empresa para se trabalhar na Bahia, estava em algo em torno de 15%. Depois, né, de um trabalho hercúleo, né, de França, juntamente com toda a equipe de RH da Corsa, né, a liderança da Corsa, eles alcançaram mais de 90% de engajamento. Então a gente está falando aí 15, 90, a gente está falando de 75%. Dividido por 3 dá quanto? Vai dar 25. Então aumentou 25% do faturamento da Corsa, entendeu? Só nesse aumento de engajamento, né? Isso anual, né? Então imagine o resultado que isso pode trazer. E em 5 Vitor, como anos, ele 10 mede anos. esse engajamento? Dá um insight aí pra gente. Existem- Uma metodologia Existem dele. diversas pesquisas e metodologias, né, de medir engajamento, pesquisa de campo, tem ferramentas hoje, Sim. tem até inteligência artificial. Ele tem uma hoje que já metodologia tem uma pra chegar aí, metodologia né? específica de Tá. pesquisa para medir, né? Perfeito. Aí são diversas formas de se medir, não tem uma forma só, né?
Aí a pesquisa de campo feita com perguntas, né, feitas para os colaboradores e a própria metodologia vai dando a nota, né, o índice de engajamento. E ficou muito claro que com essa mudança de visão, né, de preservar vidas, né, que isso aí deu esse upgrade aí. Como é que você vai trabalhar todo dia sabendo que você vai reforçar pneu? Isso motiva, isso é inspirador, isso engaja? Perfeito, Nem tanto, né? cara. Mas quando você levanta todo dia sabendo que você vai reforçar vidas, como é que só Rapaz, esse pequeno... Eu me arrepio todo. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu sou consultor especialista em atendimento a cliente, 35 anos, Sim. e cheguei a essa conclusão de forma intuitiva, baseada em experiência. Hoje eu tenho um programa chamado Supercapacitação, que antes de treinar, de dar um curso de atendimento, a gente faz um trabalho de 2 horas que é despertar de consciência. Legal. Eu estou absolutamente convencido e eu digo, não adianta você dar um curso. As pessoas precisam entender profundamente o significado daquilo Legal. para a vida dela e para os outros. Né? Perfeito. Rapaz, é incrível. É incrível. Eu tenho testemunhar de presidente que com 48 horas me passou um WhatsApp e disse, rapaz, o que é que você fez? Né? Incrível, é justamente a pessoa, não, por que eu vou atender? Atender para ganhar dinheiro? Não, você vai atender porque você é um ser humano, nós estamos aqui de passagem, é uma realização humana, nós somos co-criadores, né? Isso dá alegria, isso dá felicidade, isso gera bem-estar e prosperidade também. Quando as pessoas entendem isso, sai de baixo. E tem um detalhe, Sérgio, até pegando todo esse contexto que a gente está falando aqui, que significa dizer assim, como é que você tem índice de turnover na empresa? Como está o índice de turnover na sua empresa? Quando você vai medir índice de turnover, você tem custo. Todo turnover que é muito alto, em qualquer organização, você tem um custo muito alto, porque Sim. treinar, você recrutar de novo, etc. Quando você vai para uma empresa como a Corsa, que o índice do turnover caiu assustadoramente, porque as pessoas não queriam mais sair daquele ambiente. Ela não estava em busca de, eu quero um aumento de salário, aí vai uma outra empresa proporcional de, eu quero você no meu time. Quanto? Quanto você ganha? Não estavam. Eles começaram a ganhar consciência de que aquele ambiente para eles ali era um ambiente propício para ele ter paz, para ele ter tranquilidade, para ele chegar em casa e ter a família, todo mundo feliz. O que ocorre hoje muito na sociedade? Quando você visa financeiramente só o valor que você recebe. E no ambiente de trabalho você tem pessoas de diversas condições, de diversos pensamentos, e que quando você chega em casa parece que você está vindo outra pessoa. Aí você descarrega em quem? Você coloca todo aquele sentimento que você teve lá de autoritarismo, de querer pessoas passar por cima de você, impor a você algo, quando você não conquistou, quando não há conquista. Quando tem conquista, como um caso desse, você termina a pessoa saindo, chegando em casa no final do dia e feliz. E no outro dia, 5 da manhã, para pegar o ônibus, para se acordar para isso, vai feliz e chega no trabalho feliz. É o aspecto da felicidade que está incorporado nas pessoas. Perfeito. Vitor, veja só, eu queria puxar um pouco o debate agora para uma linha. O tema nosso, gente, é inteligência humana. Isso aí. Tá? Então, eu queria colocar na seguinte perspectiva. O olhar é estruturante, né? Cada um olha na perspectiva do seu olhar e da sua experiência. Uma das questões que eu acho que existem, Sérgio falou sobre treinamento, uma das questões que eu acho que cabe dentro desse processo das relações humanas é entender, por exemplo, dentro daquele conceito das inteligências humanas. Legal. Porque eu tenho num grupo, a gente tem aqui 4 pessoas, mais o Márcio que está nos ajudando aqui, e nós temos inteligências diferentes e temos interesses diferentes, temos competências diferentes. Que bom, né? Que bom, perfeito, perfeito. Isso aí. E é isso, são essas competências. Então, eu queria ouvir você dentro das organizações, porque, por exemplo, eu sou um crítico quanto mais do modelo educacional nosso, porque passa todo mundo, como se todo mundo pensasse da mesma forma, se interessasse pelas mesmas coisas, e não é verdade. Uhum. E isso se reproduz dentro das organizações na medida em que elas colocam para todo mundo para fazer aquele mesmo treinamento daquela mesma forma. Né? Uhum. E a produtividade muitas vezes está afetada, seja por um processo de não inclusão, mas também da pessoa
certa no lugar errado ou a Total. pessoa errada no lugar certo. Né? Maravilha. Então, essa puxada que eu queria trazer, que você pudesse discorrer um pouquinho sobre. Não, maravilha. Até te escutando, Amorim, eu me lembrei de uma... Eu vou trazer uma analogia, uma história, né? Que Murilo Gun contou uma vez num podcast que eu escutei, achei muito interessante, sobre justamente a questão da ineficiência do modelo educacional, né? Que isso é histórico. Ele trouxe uma história bem engraçada, que foi o seguinte: imagine Napoleão Bonaparte, ele chegando hoje, aqui nessa sala, ele vai estar chegando aqui nessa sala, né? Aí ele vai chegar, caramba, como assim vocês têm um aparelho que vocês conseguem falar com qualquer pessoa do mundo na mesma hora, no mesmo momento? Meu Deus, você tem aqui uma câmera que tá te filmando e tá transmitindo uma imagem para outra pessoa te ver, o que é isso? Aí ele vai chegar, vai sair daqui, vai descer o elevador, né? Falar, como assim você tem um negócio que desce e te carrega? Aí vai chegar na rua, aí tem lá, meu Deus, pegaram 200 cavalos e colocaram dentro de uma máquina para ter movimento. Aí ele passa na frente de uma escola. Aí ele fala, isso aqui é uma escola. Isso Porque daí. desde do tempo, né, de Napoleão, Boa. escola é o mesmo modelo, né? A escola, o modelo educacional não evoluiu desde a era industrial, né? E a gente já está na era pós-digital. Acho que tem algumas escolas, né, alguns modelos educacionais que estão mais evoluídos, mas isso não representa nem 1% da educação no mundo hoje. Acho que... Quando você fala de escolas que estão com modelos educacionais diferenciados, pasmem, meus amigos. Ceará. Número 1 no Brasil. Tudo começou em Sobral. Uma editora com um projeto pedagógico. Não vou citar o nome aqui para não vou dar... Fazendo, né? Vou chamar ela para ela ser nossa patrocinadora, mas uma editora que conseguiu mudar a realidade dos municípios todos do Ceará. Mas, João, peraí, se ela fez esse trabalho bom, diga o nome dela. É uma obrigação sua. Fala aí. Aprender mais. Aprender mais, então vamos atrás dela. Então, essa editora, modelo fantástico, ela conseguiu, olha, gente, de cada 10, eu digo pelo índice o índice do governo federal, através do Ministério da Educação, de apurar a condição de cada aluno que eles passam a prova, índice de desenvolvimento escolar, mais ou menos isso, eu não me recordo muito bem qual é a sigla. Mas de 10 escolas, do 5º ano, por exemplo, eles pegando, 9 são do Ceará, uma de Alagoas. Aí você vai para o 9º ano, de 10 escolas, 8 do Ceará, uma do Paraná, uma do Alagoas. Não tem ninguém de São Paulo, não tem ninguém do Rio de Janeiro, não tem ninguém de Minas, Bahia não chega nem perto. Então, eu estou falando de um modo geral, eu estou falando de quando se quer, se consegue. Independente de posição política ou de liderança que está por trás. É possível mudar? Sim. Mas é uma luta de titãs. Porque a gente sabe que... Aí você acabou de falar, citar um fantástico, um exemplo de Napoleão, que tem uma música até interessante que fala... Tá vendo essa escola? Eu também trabalhei lá. Mas aí você vê que nem o filho do cara que ajudou a construir a escola, que foi um pedreiro, o filho não consegue estudar lá. Porque aquela escola foi feita somente para quem tem recursos financeiros. Na história nós temos vários exemplos, Bill Gates, Einstein, eram pessoas que eram reprovadas. É verdade. Eram tidos como alunos medíocres, porque eles não conseguiam se enquadrar naquele negócio que estava lá. Isso é muito comum na história, né? Todo cara anormal, diferenciado, era considerado medíocre. Não, eu só queria que você complementasse assim, porque me interessa conhecer, né, nos interessa, como é que você está vendo isso dentro do mundo empresarial, dentro das empresas, porque isso se reproduz a partir de uma deficiência que existe na escola, mas como é que as relações humanas... Eu estou tão feliz com essa mudança de recurso, eu vou me chamar recurso. Vamos mudar, tem que mudar. Essas relações humanas, como é que você vê isso hoje dentro das organizações? Essa coisa da pessoa certa, como é que eu vejo, né, que existe hoje uma nova bolha que a gente está vivendo e já estourou, só que a gente não percebeu ela ainda. Eu tenho comentado isso desde 2022, né, mas o impacto vai vir com o tempo. Né, que 11 a cada 10 gestores de pessoas, né, líderes, estão com um desafio muito grande de atrair, contratar, engajar e desenvolver talentos. Né? Esse é um desafio muito grande. Ainda mais com a geração
Z, né, que está tendo um conflito de valores geracionais entre a geração Z Perfeito, perfeito. e as outras gerações e as gerações mais experientes mais ainda, né? E aí eu vejo, né, que quanto antes a gente conseguir criar, né, e investir em treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, porque quando a gente pega um dado, né, menos de 1% do faturamento, na média, né, menos de 1% do faturamento das empresas é investido em treinamento e desenvolvimento. Quando você vai para os Estados Unidos, né, a gente chega a mais de 10% do faturamento da empresa é investido em treinamento e desenvolvimento. Isso é um dado da BTD. Tá? 10% do faturamento. É direcionado não é nem de líquido, é do faturamento. Do faturamento, Incrível. E aqui menos de 1%. Né? E aquela questão, empresas são feitas de quê? Exatamente. De pessoas. Seus clientes são o quê? Pessoas. Se a gente não desenvolve as pessoas, se a gente não desenvolve as pessoas que é o primeiro cliente da empresa? Não é a primeira pessoa que compra, é o colaborador. Claro. É a pessoa que mais compra da sua empresa, o seu colaborador. Se a gente não desenvolve esse colaborador, a gente não está desenvolvendo o nosso negócio. Entendeu? Então, assim... Vitor, deixa eu dar uma pitada aí nesse assunto que você fala que é muito importante. Eu, como consultor, né, o nosso grande desafio é justamente tirar a cegueira dos empresários. Esse é o maior grande desafio. Eu sempre digo o seguinte, ilustrando o que você falou, que é muito forte, essa questão de 10%. Muito legal esse dado. Só reforça. Na verdade, eu digo que o custo do treinamento, da capacitação, é o custo do cafezinho de uma festa. Uhum. O empresário investe em logística, em estrutura, prédio bonito, marketing. Mas desculpe a franqueza, é uma ignorância generalizada, concorda comigo? 100%. Né? Generalizada. Quando vai tirar do bolso o investimento no indivíduo que faz a total diferença, engasga. Total. E aí você tem quando você está atrás de cegueira, ignorância, tem também o mito, né? Vou investir em treinar essa pessoa e vai que ela sai. O que é melhor, você investir e a pessoa sair ou você não investir e ela ficar? Pois é. Entendeu a pergunta? Claro. Então, assim, né? E é investimento ou despesa? Sempre essa pergunta, Na minha visão, é investimento, né? Claro. Porque se a pessoa não é um recurso, é um ativo também. E se você tiver medo que a pessoa saia, tem uma dica muito simples para o empresário. Quando fizer a seleção, seleciona as piores misérias que tiver lá. Pega o pior, que aí ele vai ter estabilidade, ninguém vai tirar ele de lá. Exatamente. Aí o trabalho, né, do empresário, da liderança, é engajar esses talentos por meio da cultura. Né? Então, quando a gente está falando, só para trazer um ponto mais direcionado para a sua pergunta em relação à inteligência humana, eu vejo que eu tenho visto, né, um foco de algumas empresas, não sei muito se é minha bolha também, sabe, amor? Eu me questiono muito se é minha bolha de onde eu estou me relacionando, né, sobre isso. Mas eu tenho visto muitas empresas com foco em análise de perfil comportamental dos colaboradores. Porque não adianta você querer julgar a habilidade de um peixe de subir uma árvore. Né? Perfeito. Então, assim... Se a gente colocar uma pessoa que é puramente analítica para fazer um trabalho de comunicação e criatividade, a gente está destruindo essa pessoa. Se a gente colocar uma pessoa que é muito comunicadora, né, uma pessoa que é muito inspiradora para fazer trabalhos analíticos, scriptados, planilha, a gente está destruindo essa pessoa. Então, cabe a gente também trabalhar, né, enquanto líderes, enquanto gestores, essa análise de perfil comportamental para entender qual é a facilidade, né, que cada colaborador tem para colocar essa pessoa no lugar certo. Claro. Esse é o grande papel da liderança e da gestão de pessoas, é colocar pessoas nos lugares certos. Isso, pode contar. Pronto, Pedro. E tem um ponto que você colocou aí bastante interessante, que as empresas hoje, na hora de fazer uma seleção, isso eu falo porque elas não estão mais avaliando a sua parte operacional e técnica, de você saber fazer aquilo que eu pedi para você fazer. Mas elas estão primeiro analisando realmente se você tem capacidade de lidar com pessoas. Perfeito. Pode ser quem for, você pode ser o maior inteligente do mundo, que é um Einstein da vida. Einstein, vem cá, você sabe lidar com ele aqui? Não. Então, bota outro aí, chama outro da filha. Se perde um grande talento, que as pessoas não estão tendo, de uma certa forma, a busca para mudança comportamental, que é uma escolha nossa. É minha escolha. Eu que digo que eu quero mudar o meu comportamento, que é mutável. Ele não é reto. Porque eu sou, por exemplo, eu sou tímido. Tá bom. Você vai vir morrer tímido? Não.
é possível mudar essa timidez. Como? Tem técnicas, tem vários caminhos que você pode fazer para você tratar e você trabalhar dentro de um universo de pessoas, onde você vai lidar com pessoas, de uma forma que seja, que o outro sinta-se confortável com sua presença. Perfeito. Muitas vezes você não se sente confortável com a presença do outro, do nada. Aí você, por quê? Porque essa pessoa é aquela pessoa que senta aqui, aí vai, almocei, já fui, vou embora, pô, esse cara é chato pra caramba. Aí você começa a fazer um pré-julgamento da pessoa pelo comportamento dele, naquele ambiente que ele está. Então as empresas estão de olho em pessoas que estejam cada vez mais a capacidade de negociar, como você sempre falou. Negociar o dia, negociar o que eu faço, como eu posso subir, se eu posso descer. Tudo isso aí está no dia a dia do ser humano. Eu fiz uma pesquisa uma vez, Johnny, sobre... Tem até aquele dado da Cato, né, que 80% das demissões no Brasil é comportamental, né, não é por falta de conhecimento, é por falta de atitude, né. Aí eu fui pesquisar para ver se tinha algum dado, alguma pesquisa sobre o que mais faz as pessoas serem promovidas no Brasil. Mas não tem essa pesquisa, não existe, né? Porque geralmente as pesquisas são feitas, né, para mostrar problema. Né? Aí você me lembra o surgimento da psicologia positiva. Isso, que perfeito, até então só se trabalhava a doença mental, né? É isso aí. Incrível. Mas só que eu fui no Google e eu fui nas 3 primeiras páginas do Google. A gente tem outras páginas, né, no Google, que geralmente a gente vai só nas primeiras. Só na primeira, né? Verdade. E aí eu li mais de 30 sites e nos 30 sites tinha um comportamento em comum. E só tinha um comportamento que era em comum em todos esses sites que eu fui, né, que era a proatividade. Falou tudo agora. Acho que hoje as empresas, né, estão buscando esse comportamento de pessoas que fazem mais do que pedem, né, e também não esperam ser acionadas para agir, né? E essa parte, né, de saber se relacionar também com outro diferencial imenso. E quando a gente está falando de inteligência humana, amor, vocês me trouxeram esse tema, né? Inteligência humana versus, né, inteligência artificial. Eu fiquei me questionando muito sobre o que é inteligência humana, né? Sobre esse conceito que está sendo construído e tal. Até vale a pena devolver para vocês a pergunta também sobre a visão de vocês sobre inteligência humana, mas trazendo um pouco de alguns insights aqui. Inteligência, a definição de inteligência é a nossa habilidade de solucionar problemas, né? Essa é a definição clássica, né, de inteligência, que é diferente de sabedoria, né? Sabedoria é você ter o conhecimento e você aplicar gerando resultado, né? Você colocar o conhecimento em prática, é você tornar a inteligência uma experiência, né? Isso é para mim a sabedoria. Mas a inteligência humana é a gente utilizar o melhor do humano para solucionar problemas, né? E qual é o melhor do ser humano? Eu estava me questionando, estava trazendo algumas perguntas para mim mesmo, né? E eu vejo assim que o principal, né, da inteligência humana e os seres humanos que mais solucionam problemas são os seres humanos que se autoconhecem, né? Que sabem o seu propósito, os seus valores, a sua visão, né? Tudo isso. E se a gente traz isso para o universo corporativo, e a gente trabalha, né, o autoconhecimento organizacional, né, o autoconhecimento da empresa em si, entendendo quais são os valores, os princípios, o propósito, a missão da empresa, né, que é o reflexo de todos esses elementos, né, da liderança, dos fundadores da empresa. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, recrutamento e seleção lá na BRH Bahia, o primeiro passo que a gente faz é fit cultural. Né, entender assim, maravilha, que legal o seu currículo, né, tem fit aqui de currículo com que é a nossa vaga, mas me conta um pouco sobre você, me conta um pouco quais são os seus principais valores, o que você mais valoriza? Esse aqui e tal, valorizo colaboração, massa, colaboração é um dos nossos principais valores, tem um fit aqui, mas me conte uma história que quando você colocou a colaboração em prática. A gente avalia através da história que a pessoa conta, entendeu? Perfeito. Porque cultura é isso, né? Cultura é você ter histórias para contar sobre um determinado ponto. Né? É como você fala da prática, né? Como o que você diz, você praticou e você fez aquilo. Ô, Vitor, como você vê o seguinte, quando você fala em autoconhecimento, certo, a gente não pode desprezar os grandes mestres da humanidade. Perfeito. Estou falando de Jesus, Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, né? Perfeito. Esses caras, como é que você vê a entrada disso, da filosofia raiz dentro da empresa? Né? Que esses são os verdadeiros mestres. Né? Se a gente pega assim, os principais gurus de liderança, né, do mundo, né, a gente vai falar aí de
Richard Barrett, né? A gente vai falar de... Pô, me fugiu o nome de um que é pastor também evangélico, um cara absurdo. Daqui a pouco vê o nome dele, né? Parecido com isso também. Você pegar esses grandes gurus, a base, né, de todos esses conhecimentos, se você vai ver, tá tudo na filosofia de Jesus Cristo, entendeu? Perfeito. Tá no que ele traz sobre você ser generoso, né, de você olhar o melhor das pessoas e por aí vai, né? Então, assim, eu acho que dentro do universo corporativo, eu acho que religião é um tabu, né? Acho que a gente não deve trazer a religião em si, né, para dentro do universo corporativo, porque você pode criar mais afastamentos do que aproximações, né? Mas da mesma forma, a gente tem que ter respeito, tem que ter inclusão por todas as religiões, né? Mas eu vejo que a gente trazer essas filosofias de uma maneira prática, né, para as organizações, isso gera valor sim. Me permita, eu tenho uma experiência que eu gostaria de dividir aqui, com um resultado muito bem sucedido. Da gente ter a coragem de levar esse tema, não religião, que religião é partido. Perfeito. Tem que respeitar, existe 4 mil no mundo, tem que respeitar todas, é do bem e tal. Agora, por exemplo, eu coloco, você fez referência a nós também na questão de Jesus, ele tem uma frase que diz amar o próximo. A base de tudo, né? É a base de tudo. Eu tenho uma frase que eu digo, amar o cliente é uma vantagem competitiva. Legal. Aí eu coloco a galera, vem cá, vocês concordam com isso? Palestra e curso. O pessoal fica... Aí eu vou e faço uma reflexão, digo, olha, será que isso não é exagero, não é forçar a barra, misturar amor com competição? Não, essa é a vida. Eu não estou falando aqui em religião. Jesus foi um grande coach, um extraordinário mentor. Esqueça totalmente religião. Escuta o que o cara faz, não ele, outros grandes mestres. Põe em prática, experimente e vê o resultado. Nós não estamos falando em partido religioso. Sim, né? tá falando de Mas ensinamento de Cristo. é preciso, inclusive, existe um preconceito empresarial aí. Ah, vem coisa de padre, vem coisa de pastor, e às vezes impede a colocação desses conceitos raiz transformadores nas organizações. Você concorda com isso? Concordo 100%, né? Acho que a nossa inteligência humana é formada por meio, né, desses aprendizados, né, que a gente teve com os grandes mestres, né? E aqui no Brasil, o especial deles, né, Jesus Cristo, que é a nossa principal influência, né? Perfeito. E como eu disse, né, acho que todas as fontes hoje de liderança, eles beberam de ensinamentos de Jesus Cristo e compartilham de outras formas, né? Então, eu vejo também que é algo que tem sim, né, o seu valor e precisa ser compartilhado, né, com esse cuidado de não trazer conceitos religiosos, né, para dentro Perfeito. da organização. Eu tenho uma sugestão aqui para nós 4, né? Agora, me vê agora no site. Vamos dizer que a gente vai fazer medir a inteligência humana, percentual. Vamos medir. Aí cada um vai dizer aqui o que é indispensável na visão de cada um. Legal. Para se ter um índice alto de inteligência humana. Tá. Cada um fala uma frase, alguma coisa. O que é preciso para que a pessoa... Vamos de pilares? Isso. Cada um vai dizer aqui, na roda. O que você acha, Amorim? Vou começar com você, Amorim. O que você acha, por exemplo, para um ser humano, uma pessoa, atingir um alto índice de inteligência humana? Compaixão. Sérgio. Amorosidade. Vitor. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu vou colocar assim, vencer a ira. Que cada um de nós... Inteligência emocional, seria isso? Não, vencer a ira que nós temos dentro da gente. A ira, quando a gente fica... para você atingir um nível de você conseguir, né? Superar suas adversidades, suas pessoais. Uma das principais que eu treino muito é a ira que tem dentro de mim, que às vezes ela é externada quando eu menos espero. Seja onde for. Você já assistiu Divertidamente 2? Não, esse todo mundo tá me falando, cara, que tem uma mensagem galera aí, muito quem não legal. assistiu, assista 1, assista 2. Eu vou assistir, todo mundo tá me falando isso. Mais do que para ser para criança, é para adulto. Dá uma mensagem, estão me falando que é uma mensagem muito legal. Muito inteligente. Vou assistir o 2 hoje ou amanhã. Não deixe. Ambos. Um é melhor, mas o 2 também é genial. O que eles fazem é genial. Uma mensagem assim
Mas o que eu fiz essa provocação aqui, sabe, Quer fazer que tem mais uma muito rodada? mais. Acho que tem mais coisa. Então vai mais uma rodada. Aí, por sugestão, mais uma rodada, que eu tenho outra aqui também. Então, inteligência artificial, inteligência emocional, né? Acho que seria... Pronto. Isso. Que é você que eu- reconhecer suas emoções, suas reconhecer emoções, as emoções do perfeito, outro, né? perfeito. E saber gerenciar isso. Eu colocaria sabedoria. Sabedoria. Amorim. Paz. Paz. Buscar harmonia, né? Eu colocaria amorosidade de novo. Duas Amor. vezes. Exato. E eu quero aproveitar a oportunidade, lembrando aí de inteligência, lembrar de um livro do grande brasileiro. Eu posso que é só Augusto finalizar a minha, Cury. só pra Não, gente... desculpe. eu não consegui. Claro, claro. Então, a minha pensamento altruísta. Pensar e agir com altruísmo. O tempo todo. É olhar sempre numa visão lá fora. E, né, nós estamos aí num nível de egoísmo muito grande. Nós, eu digo, me Tudo incluo isso nisso. aqui são ensinamentos de Jesus Cristo também. se for parar pra Exatamente, ver, tudo né? tem uma base só. E repare, eu queria completar, justamente dar uma dica do Augusto Cury, que é genial. Falar em inteligência emocional, a gente tem que falar Augusto Cury, um brasileiro que é traduzido hoje em 70. Ele é fora da e ele curva. tem um livro, Tem uma palestra dele aqui. Hein? Acho que vai ter uma palestra dele aqui. esses Esse dias, ano, né? Vale a pena. Ele tem um livro que diz, o título é Jesus, o homem mais inteligente que já existiu. Né? E repare, me apoio até nisso aí. Qual é a prática? Se alguém disser qual o fundamento do ensinamento dele? Amor. Amor. Ali é a nave-mãe que deriva todos, a prática amorosa. Eu até falo, como consultor especialista em cliente, eu até digo o seguinte, complementando aquela frase, amar o cliente é uma vantagem competitiva, aí eu pergunto, vem cá, alguém cuidadoso, amoroso, preocupado, zeloso, não leva vantagem? 100%. Ou não? Em relação à preferência do cliente, preferência do chefe, preferência de quem... Qual é a dificuldade do ser humano de entender isto e colocar em prática? Aí, no meu Aí a gente entendimento, vai navegar em uma estrada aí que você- reside a maior ignorância. invisível. A maior ignorância. Ainda mais hoje, num momento, né, onde a sociedade, as pessoas, elas estão carentes de atenção. Sim, perfeito. Então, às vezes, o mínimo de atenção, né, de escuta que você dá a uma pessoa, você fideliza ela. Perfeito, Por perfeito. isso, por isso, de fato, é uma vantagem competitiva grande. Concordo? Não tenha dúvida. Você me lembrou uma situação, tem um livro chamado Princípio, e tem uma moça... Ray Dalio, né? Princípios. Princípios, o nome. Espetacular, os melhores livros que eu já li. É? De Ray Dalio? Não, ele eu tenho um também chamado Princípio de Encantamento Cliente. Ah, tá. Esse é fantástico. Esse Esse cara é um grande mestre. E uma moça, uma funcionária do Hospital São Rafael, que ganhou um prêmio Momento da Verdade, que simplesmente, o que é que ela fez? Eu me lembrei desse caso, como você disse aí, que ela estava ali no auditório, na parte principal do hospital, tinha uma senhorazinha lá, muito triste. E ela viu, ela de administração, não tinha nada a ver com... encostou na senhora. Aquela senhora do interior estava ali, desceu para chorar, porque tinha acabado de saber que o marido ia amputar a perna. E ela estava sozinha ali. E ela encostou, deu um abraço. Ela disse, gente, transformou. Ela depois trouxe do interior as amigas para conhecer. Ela disse... Seu Sérgio, eu simplesmente dei um abraço a ela e dei uma palavra no meio daquele oásis que ela estava, né? Ali sozinha, alguém encostou, reconheceu o ser humano e deu um abraço. Transformou a vida da moça. Você vê. O mínimo, às vezes, é o máximo, né? Exatamente. Perfeito. Amorim? Vitor, um outro ponto também que a gente quer trazer agora, né? Porque não, como eu disse no início, versus o outro. Mas eu costumo dizer que em tempos de inteligência artificial, a inteligência, o ser humano é a tecnologia de ponta, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Concordo. Eu já escrevi sobre isso, eu acredito nisso, realmente. É o nosso diferencial. E a própria inteligência artificial, se você pesquisar, ela mesmo fala que determinadas características do humano, Não vai ser... ela não consegue competir. Então aí entra todos esses aspectos que a gente estava falando aqui, todas essas questões que a gente falou, essas palavras aqui, que o João puxou muito bem, mas por conta exatamente
da especificidade do papel, porque eu digo assim, para mim, eu estou falando o que eu acredito, para mim não existirá máquina mais complexa do que o ser humano, Perfeito. complexa. E também eu parto de uma outra premissa, Complexa e perfeita, né? perfeita, e quem é que criou a inteligência artificial? O ser humano que criou. Então eu penso assim, quando eu vejo muito hoje... A criatura não pode superar o criador. Não pode superar o criador, exatamente. Espero, né? Vamos torcer. Eu vejo muito eu acredito que A dúvida. tem uma frase que eu gosto, que eu vi uma vez, que é muito boa, que diz assim, quem não vive os benefícios do seu tempo só vive os males. Legal. Né? Se você pegar hoje e disser assim, Muito legal. o Waze, eu acho uma fantástica ferramenta que a gente tem disponível, o Waze, o Google Maps. Sim. Então, isso é um benefício do tempo dentro de um mal que a gente tem, que é um trânsito, né? Que é uma coisa terrível que a gente vive hoje nas cidades, para quem vive nas cidades. Então, eu vejo muito, eu vi um artigo, logo, já tem mais de um ano isso, do Bill Gates, que ele traz uma questão que eu particularmente concordo muito em relação à questão da inteligência artificial. Sim. Ela vai trazer avanços extraordinários na área da educação, que a gente pontuou aqui o atraso do modelo educacional. A inteligência artificial vem para desconstruir isso, as salas de aula, e a outra nas questões da saúde, né? Do ponto de vista dos avanços da identificação de doenças, da identificação de problemas. No Japão, já tem hoje médicos robôs, né? Médicos robôs. Então, olhando na perspectiva do copo mais cheio, eu queria fazer a provocação para você assim. Porque há quem ache que será um grande problema, um grande risco, e há quem também veja aspectos muito positivos. A professora Lúcia Helena, Sim. da Nova Acrópole, ela que é uma filosofia pura e prática e um conteúdo humanista, ela diz uma coisa muito interessante. A tecnologia está vindo, a inteligência artificial, para fazer aquilo que o homem já não deveria fazer, o homem deveria estar pensando exatamente em outro tipo. Agora, a cada momento que há uma mudança na humanidade, cria-se um pânico, né? Quando surgiu a televisão, que o rádio iria acabar, e por aí vai, né? Algumas coisas ficam no tempo, cumprem o seu papel, mas eu queria ouvir a sua versão como hoje, como um homem de relações humanas. Ganhou um aliado. Total! Você fiquei realizado. Muito bom. Eu me lembrei agora, quando eu escrevi, eu fui criticado quando eu escrevi recursos, entre parênteses, mas aí eu lembro da frase de John Lennon, que diz o seguinte: você pode pensar que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, então está provado aí que eu não estava só, né? Não é verdade? Então, assim, olhando o seu olhar para essa questão dos aspectos transformacionais da inteligência artificial. Até queria citar Walter Longo, né? No congresso da BRHB, ele fez a palestra magna de encerramento. Fantástica. Foi fantástica, né, o conteúdo que ele trouxe. E ele disse o seguinte, né, que um dos maiores medos, né, que a humanidade tem, e que o RH tem também em relação à inteligência artificial, é ser substituído pela inteligência artificial. Né? Aí ele falou o seguinte, que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas um ser humano que utiliza a inteligência artificial vai substituir você, que não utiliza. Então, assim, a gente se questiona, né? Quando tem essa questão de inteligência humana versus inteligência artificial, a gente já está separando. Né? E isso já é um grande ponto de atenção, né? Porque, assim, às vezes a gente pode ter medo, não utilizar, não usar, né? E isso vai nos colocar um passo antes de quem está utilizando todos os dias. Hoje eu utilizo o ChatGPT todo santo dia, eu converso com ele. Né? Ele já me chama de Vitor. Oi, Vitor. Eu fiquei impressionado quando eu resolvi, tá me chamando pelo nome, porque sempre quando eu vou fazer uma pergunta pro GPT, isso talvez seja inteligência humana, né? Eu peço por favor, eu não consigo falar, faça isso agora, sabe? Eu não consigo estranho, né? Faz assim. Eu sempre peço por favor e agradeço. Sempre. Estranho mais quando ele lhe chamar para tomar uma no barzinho. Vou gostar. Mas assim, eu até brinco que eu faço isso, né? Da questão de pedir por favor, né? E
agradecer também o ChatGPT, porque vai que um dia essa inteligência artificial ganha consciência e começa a selecionar os seres humanos que têm um bom nível de consciência, né? Então ele falou, isso aqui era educado comigo, vou manter ele aqui. Né? Então já é um cuidado que eu tô tendo, né? Mas assim, eu vejo, né, que hoje, de fato, a principal aliada hoje dos seres humanos, da força de trabalho, do RH, é a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial veio, né, eu concordo muito com o que a Lucianina traz, de fazer com que o ser humano seja ser humano. Tem muito trabalho que a gente estava fazendo que não é um trabalho para ser humano fazer, entendeu? Trabalhos repetitivos, robóticos, automatizáveis. Isso a inteligência artificial vai fazer e já está fazendo. Né? A gente, para fazer uma escrita de manifesto, um plano de comunicação, o desenho de um conceito de evento que a gente demoraria dias para fazer, a gente está fazendo em minutos. Isso a gente ganha tempo. E qual é o recurso mais escasso hoje? Não é de dinheiro, é tempo. Né? Então, se a inteligência artificial der mais tempo para o ser humano ser ser humano, a gente vai ganhar muito com isso. Né? E assim, mas ao mesmo tempo, eu brinco que eu sou a pessoa mais otimista que eu conheço, entendeu, Amorim? Mas eu não sou tão otimista para a inteligência artificial, eu sou médio, tá? Eu tenho um pé atrás também. Por quê? Porque da mesma forma, né, que a nossa consciência, a consciência humana não estava pronta para as telas pretas, né, para televisão, para notebook, também para o Black Mirror, né, e também para o celular, eu vejo que a consciência humana não está pronta para a inteligência artificial. Entendeu? Eu vejo que trouxe sim pontos muito positivos, né? Esse momento, né, nosso, como foi que você trouxe a expressão de você aproveitar o melhor do seu tempo, né? Quem não vive os benefícios do seu tempo só vive os males. Que é aquela expressão alemã, o Zeitgeist, né? Que é o espírito da época, né? Então, esse Zeitgeist, né, esse espírito da época nosso hoje, né, eu vejo que o smartphone ele trouxe pontos positivos, sim, mas trouxe muitos pontos negativos também. Eu não, sim, consigo pesar se foi mais positivo ou negativo hoje, né? Mas a inteligência artificial, se a gente não utilizar a inteligência artificial e o smartphone com sabedoria, eu vejo que a gente vai continuar, né, com alto índice de ansiedade, com alto índice de depressão, né, com todos esses impactos negativos, né, que a tecnologia traz para a gente se a gente não utiliza com sabedoria. Porque se a gente não utilizar com sabedoria, ela vai utilizar a gente. Isso é fato. Entendeu? Esse que é o ponto que eu queria passar para vocês. Eu acho que é exatamente trazer de uma forma inteligente e não ser usado por ela, utilizar ela, né? E isso eu acho que vale já para o próprio aparelho, né? Eu tenho alguns momentos que eu escolho que eu não pego no celular, eu deixo porque eu me descondiciono se eu fico o tempo todo com ele na mão. Esse é um ponto. Mas tem uma coisa que eu acho que é extraordinária. Por exemplo, eu escrevi recentemente uma metodologia, né, para decisões de vida e carreira. Nessa metodologia, eu trabalho os 4 passos para a decisão, e aí eu pedi a um amigo nosso, Francisco José, que transita bem com essas ferramentas de inteligência artificial. Eu disse, Francisco, veja esse material que eu escrevi, que eu quero trabalhar com uma metodologia para decisão de vida e carreira e tal. Mandei o material em PDF. Veja qual é a melhor forma que você entende que seria uma comunicação. Ele fez mais do que eu pedi. O que ele fez? Ele pegou o texto, entregou para o ChatGPT, que fez um resumo em 2 minutos e 44 segundos, e um outro vídeo apresenta todo o caminho que, se você me perguntasse assim, faça um resumo do seu trabalho, em 2 minutos e 44 eu não conseguiria traduzir com tamanha perfeição aquilo. Então, é aquilo que o Walter Longo disse, o homem pensa e a máquina executa. Percebe? Então, assim, eu posso ver como, nossa, isso vai tirar trabalho. Ou eu posso dizer o seguinte, pô, ela é minha aliada nesse trabalho, é o que você está falando. Uhum. Então, aí eu passo para os outros, eu vou voltar para alguém que não tinha nada a ver com inteligência artificial, mas para um dos brasileiros mais brilhantes que eu conheço, que foi Ariano Suassuna, né? Então, Ariano Suassuna, ele
ele faz sempre rebate sempre a questão do inglês, a questão da modernidade, de tudo, enfim. Mas ele mostra através da obra dele e até próprio dos vídeos que a gente vê que ele tá viva a mensagem que Ariano traz do lado humano da coisa. Eu não consigo perceber a inteligência artificial senão como uma ferramenta. Perfeito, é um meio, né? Um Meio para algo. e não um fim. E a inteligência humana é o início. Exatamente. Eu diria que, na realidade, a inteligência é um competente assessor. Gosto. Estagiário, eu chamo É de... um competente Gostei. assessor. Gostei. Eu chamo de estagiário sênior. Gostei. E aí depende do comando, né? De você saber aproveitar da melhor maneira. Mas, Vitor, você falou uma coisa que eu queria pegar esse gancho. Eu também me considero otimista como você, mas também a gente tem nossas preocupações, né? Eu vou um pouquinho mais longe, não querendo ser catastrófico. Perfeito. Mas eu acho que a gente, como raça, corre perigo. Perfeito. Em primeiro lugar, a gente tem que botar o pingo no i e saber que a raça humana é um ponto de areia em uma praia com bilhões, né? Nós não somos a cocada preta do universo. Se a gente diz... diga. Não, tem uma reflexão de Carl Sagan, né, que ele fala, Carl Sagan que foi escritor de Cosmos e tal, que ele fala o seguinte: se a gente fosse colocar o tempo do universo em 24 horas, a raça humana seria 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Apenas um segundo de todo o tempo do dia é o tempo que a raça humana existe para com o universo. Imagina isso. Imagina. É um grão de areia mesmo. E gente que acha que é o centro do universo, não é verdade? Então, se a raça humana desaparecer, a natureza não vai sentir saudade. Não vai sentir saudade. Não vai sentir. E o projeto de Deus continua. É uma percepção a respeito de todo mundo. Então, eu acho o seguinte, que, na realidade, o grande perigo, na minha concepção, é se o desenvolvimento humano, ético, moral, espiritualista, for menor do que o avanço tecnológico. Já é. Deixa eu te falar. Aí é o perigo, no meu entendimento. Diga. Legal. Até tinha anotado aqui um ponto para comentar, que é a lei de Moore. Né? A lei de Moore foi um diretor estratégico, né, lá se eu não me engano, foi da Microsoft, acho que foi da Microsoft. E ele percebeu, né, que a tecnologia evoluía de forma exponencial. Né? O que significava isso? Que eram tecnologias mais baratas e mais potentes, produzindo tecnologias mais baratas e mais potentes a cada 18 meses. Né? Então a tecnologia, né, evoluía de forma exponencial. E a minha percepção, né, até fiz uma pergunta sobre isso para Oscar Motomura uma vez, né? Que a tecnologia evolui de forma exponencial enquanto a inteligência humana evolui de forma linear. Né? Depois eu vou trazer a resposta dele, mas só que essa teoria, a lei de Moore, ela já foi refutada recentemente, porque a inteligência artificial ela não está evoluindo de forma exponencial a cada 18 meses. Ela está evoluindo de forma exponencial a cada 4 meses. Então, a gente que é otimista, mas também pensa, né, nesses cenários. Então, assim, daqui a 4 meses, a gente vai ter outras tecnologias artificiais muito mais potentes do que a gente... Já tem o chat GPT 5.0, já tem outras ferramentas de geração de imagem, de vídeo, né, que daqui a pouco a gente vai poder produzir um filme inteiro com um prompt e aí vai ter um filme pronto ali. E aí, o que faz, sabe? Acho que gera muitas preocupações, muitas perguntas, né? E aí eu, de fato, não sei se, né, a consciência humana, não vou nem trazer como inteligência, né, mas a consciência humana vai conseguir acompanhar o avanço tecnológico da inteligência artificial, o avanço hiperexponencial, já não é mais exponencial, hiperexponencial. Esse é o perigo. Mas aí porque tá, eu acho fantástico esse bate-papo, porque ele foge completamente de qualquer coisa que você estruture antes. Então, aí eu vou fazer... o que ocorre, pronto. Se não for assim, não serve. Aí eu vou jogar uma provocação que não estava, eu acho que estaria completamente fora da situação, que é a seguinte: a gente está preocupado, e eu acho que com razão, vocês trouxeram aí essa questão do avanço. Mas aí eu pergunto, nós estamos no século XXI, ano 2024, e com inteligência artificial ou não, o ser humano continua o mesmo.
algumas questões bárbaras do ser humano, a gente está vivendo um mundo em guerra. Aquele escritor, como é o nome dele que escreveu Yuval Harari. Sapiens e Homo Deus, né? Ele tinha dito o seguinte, ó, acabaram as doenças, acabaram as guerras, o homem agora está lutando, a luta do homem agora é pela imortalidade. Aí o que a gente viu? A gente vem com uma pandemia, não é? Desconstruiu essa parte das doenças, e está pipocando guerra em todo lugar. Então, o que eu quero dizer é assim, eu vou ser aqui agora talvez o defensor da IA, porque se ela vier para melhorar a capacidade de reflexão e de percebermos que a gente precisa melhorar enquanto seres humanos, aí eu tenho esperança até mesmo dentro dos processos da educação, do processo que está lá atrás. Mas, Amorim, eu até entendo esse ponto, é até interessante a gente estar debatendo isso, mas tem uma coisa que não vai acontecer com a IA. Posso afirmar isso? Todo ser humano é constituído de 2 pontos. Isso eu tenho certeza. Mas tem cortes, não cortes assim. Não, atenção, absoluta. Não vai acontecer com a IA. Não vai por causa de um aspecto. A IA, ou o robô, seja como for denominado, ele não tem alma. Uhum. O ser humano ainda ele é constituído de espírito e matéria. Ele tem uma parte invisível e a parte visível, que é o que nós estamos tendo aqui agora. O que gera tudo é a parte invisível, que leva até o nível do pensamento e que expressa as nossas vontades e tudo que a gente pratica no dia a dia. Então, tudo isso não vai chegar ao ponto de uma inteligência artificial entrar neste universo do humano, quando ele está dentro. Porque o que está dentro da gente é muito difícil você ter um controle ou dizer que você consegue fazer um ajuste. O que se percebe na humanidade? É que ao longo de milhares de anos, ela vem, de uma certa forma, se afastando. E não é de agora, não. São mais de 3.000 anos, 4.000 anos, vem se afastando de um modelo que acredito ser um modelo central, de respeito ao ser humano, de respeito ao universo, de respeito à natureza. Tudo isso foi saindo, eu vou saindo. É como se eu tivesse um trilho e eu saísse desse trilho. Só que chega um momento que você tem que ser reconduzido para esse trilho. Dolorido ou não. E aí está acontecendo exatamente este momento na humanidade. Os conflitos são gerados por todo mundo, são gerados pelo próprio ser humano, pelo egoísmo, pelo materialismo, por ele querer só para ele tudo. No baixo nível de o consciência. Poder, exatamente, o baixo nível de consciência leva ele a tomar essas decisões e, de uma certa forma, causa esse caos que está causando na humanidade. O que se precisa fazer? Eu preciso retornar ao ponto de equilíbrio que é Jesus, que é todo esse ponto. Eu queria discordar um pouquinho. Podemos não ir de forma não linear? Lógico, fique à vontade. Na realidade, o seguinte, puxando o lado positivo, eu acho que a humanidade está evoluindo de forma positiva. Se a gente der um corte de 20 anos, 30, talvez a gente veja piora. Mas se a gente dá um corte maior de 100 anos, 200 anos, a gente vê melhoras. Né? Por exemplo, percebe-se claramente um nível de consciência empresarial, grandes empresários, grandes mega ricos no mundo, despertando a consciência, abrindo fundação, gente despertando a consciência que não é eterno, preocupado em botar herança. Então, a gente não pode perder isso. Nunca se teve tanta solidariedade, nunca se teve tantos grupos de fundações. Então, a gente aparentemente pode ser um corte rápido, vai perceber uma perturbação. Mas isso é um processo do crescimento prazo, né? Espiral. Você está entendendo? Uhum. Queria chamar a atenção desse aspecto. Não sei se vocês concordam com isso. Uma vez eu assisti uma palestra, eu anotei aqui, porque uma fala de puxa uma lembrança, né? Uma vez eu assisti uma palestra de um mexicano, lá em Itapuã. Acho que eu já contei isso nas nossas anteriores. E ele deu um dado interessante, ele diz o seguinte, que uma mudança de consciência coletiva na cultura deles leva entre 300 a 700 anos para você fazer uma evolução.
desse processo. Tem algumas coisas que eu consigo ver assim claramente uma evolução no processo, do comportamento, de escolhas individuais, da consciência do que faz mal. Claro que isso não abrange todos. Mas uma coisa que me incomoda muito ainda é a guerra. Se matar, é você pegar a televisão, você ligar e você vê os povos se matando. Então, isso é uma coisa que, se você me disser assim, pode ser que a inteligência artificial gere um potencial risco maior, mas eu acho que ela também pode aumentar um processo, ajudar em um processo de comportamento de mudança, porque nem a gente não domina todas as variáveis. Volto a dizer, quando você traz, e aí eu não estou querendo ficar repetindo o tema não, mas quando você fala em relações no lugar de recursos, isso é uma evolução? É uma evolução? Sim. É uma evolução e não é simplesmente trocar, como a gente disse, um nome. Não é só um novo nome, né? Não é só um novo novo comportamento. nome, é um comportamento, e no início se falou bastante sobre isso, né? Para a gente não avançar no tempo, Vitor, eu queria que você pudesse fazer um pouco de uma costura, né? De como você vê esses aspectos que a gente está falando dentro do ambiente organizacional, né? Essas questões que se tratou aqui, seja por avanço ou até mesmo por resistências, encarar treinamento como despesa e não como investimento, esse aspecto que já se tocou, você percebe que isso nós estamos num processo de evolução perceptível. Pelo congresso que eu fui, mais uma vez lhe parabenizo a você e toda a diretoria da BH, porque o congresso foi excepcional. Feliz. Muito bom mesmo. Eu senti que tinha algo de diferente ali. Fale um pouquinho sobre nessa perspectiva da mudança, levando agora em consideração tudo, o humano e o artificial. Legal. Eu vejo, né, assim, uma melhora significativa, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho de mudança, né, de transformação, e eu vejo que a gente vai conseguir isso justamente se conectando com pessoas, empresas e projetos, como o que ocorrer também, que acreditam no que a gente acredita, né? Formar essa comunidade, né, de pessoas e de movimento que queira ampliar o nível de consciência organizacional como um todo, né? Eu sou muito adepto, Amorim, do conceito do capitalismo consciente, né, que não é o lucro a qualquer custo, né? Como foi postulado lá atrás, em 1950, por Milton Friedman, né, que ele criou uma consciência no mundo empresarial à época que o único papel da empresa, o propósito da empresa era gerar lucro para os acionistas. O que esse tipo de mentalidade cria, né? Redução de custo a qualquer custo para gerar lucro, né, para os acionistas. Ele era o maior influenciador da gestão na época, né? Aí que surgiu certamente o conceito do RH. Dos recursos humanos, né? No caso. E aí, né, hoje essa visão já cai por terra, né? E aí hoje, né, a gente entende que o principal propósito, né, de qualquer empresa é servir. Aí o como vai ser, cada empresa vai ter o seu como, o seu modelo de... Deixa explicitamente bater palmas aqui para você por essa afirmação, meu irmão. Eu te agradeço, né? Então, assim, eu vejo, né, e isso o capitalismo consciente traz muito, né, que a gente são os 4 pilares do capitalismo consciente, que é você ter liderança humanizada, uma cultura consciente, integração de stakeholders e ter um propósito maior que vai além do lucro. O lucro é consequência, não é o motivo pelo qual a gente trabalha, né? A gente trabalha para servir. Quanto mais e melhor a gente serve, mais lucro a gente tem. Perfeito. Né? Independente do como, do segmento e afins, né? E correlacionando isso, né, digamos que com o sucesso do Congresso, o Congresso inteiro foi planejado para a gente consolidar essa transformação do setor de RH. Então, a gente trabalhou muito cultura, muito saúde organizacional, diversidade, equidade e inclusão, que é um pilar importante, ESG, inovação, transformação digital, foram os grandes pilares, né?
E eu vejo, né, assim, algumas evidências, né, que a gente está no caminho certo, né, tentando tangibilizar um pouco essa visão até um pouco filosófica, né. A gente esgotou os ingressos do Congresso ABRH. A gente tinha espaço para 1.200 congressistas no auditório. A gente vendeu 1.500 ingressos, né, para congressista e teve 1.560 congressistas oficialmente falando. Né. Tava lotado lá e tal, foi maravilhoso. A gente deu sold out em faltando 48 horas para o evento. Nossa meta no que vem é dar sold out faltando 15 dias para o evento. O CONAR, né, que é o Congresso Nacional de RH, que é produzido pela ABRH Brasil, que está indo para a 50ª, quase a edição daqui, né? Está indo para a 50ª edição esse ano. Ano passado foram 35 mil pessoas, foram algo em torno, se eu não me engano, foi 5 ou 7 mil congressistas, ou 10 mil congressistas, algo assim. Esse ano já esgotou os ingressos de congressista. Tem gente querendo comprar hoje e não vai conseguir comprar porque os ingressos esgotaram. Então tá tendo uma alta demanda sobre a parte de RH, gestão de pessoas, né, liderança, treinamento, né, que são as pautas que o RH traz. Né. Até eu falo, né, que nos últimos 20 anos, o setor, né, de empresarial que teve a maior evolução foi o setor de TI. TI era um puxadinho fora da empresa. Isso. E esse ano os maiores salários corporativos são para o CTO, né, o chefe de tecnologia, desenvolvedores e por aí vai, porque se criou uma grande necessidade de se investir em transformação digital. Mas o que foi percebido? Que 70% dos projetos de transformação digital falharam. E falharam porque não houve transformação de cultura antes da transformação digital. Até eu gosto de fazer uma analogia entre a empresa e o organismo vivo. Né? A transformação digital é como se fosse uma bariátrica por corpo humano. Porque você vai fazer uma alteração no corpo, na estrutura da empresa. Né? Mas, coincidência ou não, 66% das pessoas que fazem bariátrica voltam para o seu estado anterior. Né? Por quê? Porque não houve uma transformação mental antes. Então, existe essa analogia. E quem cuida da transformação de cultura das organizações? O RH. Então eu vejo, né, que nos próximos 20 anos o setor que vai ser mais valorizado vai ser o setor de RH. É uma tese talvez enviesada minha, né, mas é o que eu acredito profundamente. Eu vejo e até tem uma pesquisa feita pela BRH São Paulo, que o perfil do novo CEO brasileiro são ex-diretores de RH. Porque o que é mais fácil? Uma pessoa que é muito boa em lidar com pessoas a aprender sobre números, ou uma pessoa que é muito boa sobre números a aprender a lidar com pessoas? O que é mais fácil? Quando a gente vai para a posição de CEOs no mundo de tecnologia, a gente vê assim, até acho engraçado isso, mandaram uma foto assim, das 30 maiores empresas de tecnologia. Das 30 empresas de tecnologia, 20 são CEOs indianos. Por quê? Porque o indiano, ele é muito espiritualizado e muito racional ao mesmo tempo. Ele consegue lidar bem com essa ambidestria, né? E tem uma coisa aí que você falou que é interessante até para a gente. Quando você fala que a tendência natural é de ter pessoas liderando, é porque você está falando de mental. Você está falando sim. Qual vai ser o maior caos ou a maior dificuldade que o ser humano vai passar daqui nos próximos 20 anos? É você lidar com você mesmo. É você se autoconhecer e você saber quais são as suas dificuldades e como eu vou mudar essa dificuldade. Então você não tem um cara de TI, você tem um cara de RH que vai se qualificar cada vez mais para trabalhar o autodesenvolvimento e o autoconhecimento para chegar até o outro lado da pista. Vem cá, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver onde que eu posso, onde que você pode ser melhor do que você está, onde você pode entregar mais de 100%, como a gente falou agora há pouco, em termos de poxa, o cara está entregando 100%, mas chegou alguém para entregar 120%, sem ninguém pedir. Esse vai ser o trabalho dos gestores, de um modo geral, para extrair o melhor de cada um, não só no lado de operacional, de você trazer números, mas principalmente no lado do relacionamento entre as pessoas. Isso é inteligência humana. Né? Isso é inteligência humana. Isso é inteligência humana. Eu vou deixar assim, então, agora para a gente encerrar, fazer aí as considerações finais. Vou deixar
começar a deixar você, para você, a estrela, deixar você. A estrela da companhia hoje é você. Sérgio, diga aí você. Rapaz, vou passar pelas considerações, fazendo uma última provocação para não perder a oportunidade. E sobre liderança nesse processo? Tem um livro que eu esqueci a referência de um autor americano que eu gosto muito, chama Liderança de Si Mesmo. Qual o espaço que você... Eu não me... Não foi. É um outro autor. Charan é muito bom também. Mas qual espaço você percebe como presidente, dentro dessa movimentação de um líder? Há mais espaço para um líder egocentrado, egoísta, cobrador, ameaçador, sabotador dentro desse processo? Não há mais espaço para esse tipo de liderança, né? Porque assim, vai chegar num momento, né, e já está chegando esse momento que as pessoas não vão trabalhar apenas para ter um salário, né? Elas vão trabalhar porque elas querem se desenvolver, elas querem ter autonomia, elas querem estar conectadas com uma liderança que desenvolva elas, que ame elas, né? Não ame a pessoa dela, né? E eu vejo, né, que as pessoas estão... tá existindo muito mais uma seleção inversa. Não é a empresa que está selecionando. A pessoa que está selecionando a empresa... Os talentos hoje, eles que estão selecionando a empresa que eles querem trabalhar. Perfeito. Então, assim, se o líder, né, ele tem essa posição ainda de comando e controle, é uma liderança autocrática, uma liderança, às vezes, ditatorial, na verdade, para mim, tudo isso não é nem liderança, né? A gente não pode nem chamar isso de liderança, né? Então, fica atento, gente, como a gente estava falando, para os grandes mestres, que eles têm muito a dizer, Jesus, Buda, Sócrates, Platão. Olha essa galera, gente. Perfeito, maravilha. Bom, agradecer a você, irmão, que eu posso chamar de irmão, que a gente estava uma jornada junto aí, fizemos, e foi muito legal. E acredito que o primeiro episódio da gente, com certeza, vai fazer um burburinho muito grande aí, vem mais por aí. Em breve a gente está fazendo outros episódios, quiçá uma segunda jornada contigo, cara. Estou à disposição. A gente vai estar aí, e foi muito bom todo esse aprendizado que nós tivemos aqui juntos, e isso é o que ocorrer. O que ocorrer é isso, é um aprender com o outro e deixar, como diz um amigo meu chamado Amorim, você conhece? Ele disse que a gente tem que deixar a vaidade. A gente deixou. A porta está fechada ali, ela está do outro lado. Quando a gente sair, cada um vai pegar sua vaidade, alguma coisa, pode ir para casa. Então a gente já deixa a vaidade lá, deixar todo o ego lá e toda aquela coisa que eu posso, que eu não posso. É que a gente conversa e vai inspirando a todos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado, meu querido. Então, João puxou a questão e eu vou voltar para o início, né? Porque o que ocorrer, que começou como um bate-papo e era uma brincadeira, e como é que vai falar? É o que ocorrer, e aí fizemos e fomos fazendo, chegamos a 50 edições. Para mim, um dos fatores foi esse. Foi um processo de inclusão, onde as pessoas participaram bastante dos debates com a gente. A outra foi essa ausência de egos, né? Não havia competição, não havia e ninguém que iria em nenhum momento tomar essa posição. Então eu acho que isso é uma coisa que é uma mensagem que eu acho que até para as relações humanas é importante, porque começa isso dentro de casa. Eu acho que o exercício é dentro exatamente daquilo que a gente faz, né? Então, Vitor, não tinha dúvida nenhuma de que a escolha do tema foi importante e a sua contribuição foi, como diria Tim Maia. Tim Maia tem uma música que ele diz assim no final, aquela banda fantástica dele, da última corda, ele fala assim, parece até que foi ensaiado. Ele fala, parece até que foi ensaiado. Mas então, isso me agradecer mesmo a você. Eu queria que você deixasse aí para a sua rede, o seu Instagram, cada um pode falar o seu, e agradecer muito mesmo. Acho que a BRH está em muito boas mãos e os clientes e as suas, porque você mostra que o discurso e a prática têm que caminhar juntos, né? E você mostrou isso. Tem coerência, né? Coerência. E assim, né? Eu fico muito feliz também, né? Hoje
A gente começou a nossa gestão com 52 associados, né, na BRH Bahia, início de 2022, foi pós-pandemia, todas as BRH sofreram muito, a BRH Pernambuco fechou as portas, por exemplo. Poxa. A BRH mais foi reativada depois da pandemia, 2022. A BRH Bahia continuou de portas abertas, né, com caixa, tudo certinho e tal, mas sofreu bastante. Hoje a gente está com 570 associados. Que maravilha, hein? Faltam 10 vezes. Faltam 2 associados para a gente alcançar 1000% de crescimento, né? Que era a meta até o final do ano. A gente já está alcançando agora e muito provavelmente a gente deve alcançar mais de 600 associados esse ano, né? Hoje a gente é a 4ª maior seccional do Brasil. A gente só está atrás de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Que são estados que a cultura associativista e a economia é mais favorável. A gente passou Rio de Janeiro, passou Espírito Santo, passou Paraná. Parabéns. E até o final do ano a gente deve passar Rio Grande do Sul, mas a gente não vai comemorar, né? Por questões óbvias, né? Mas pra gente é um grande feito, uma grande vitória. A gente traz essa vitória para a Bahia, né? Mas agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui aprendendo, compartilhando e espero que os ouvintes, né, que estão conectados aqui com o que ocorrer tenham aprendido e, mais importante, colocar todos esses aprendizados em prática para gerar resultado, né? E trabalhar em prol, né, da era das relações humanas e também vamos ampliar o nível de consciência de pessoas e empresas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Deixa aí qual é o seu Instagram. Meu Instagram é @VitorIgdal, VITOR, Vitor sem C, eu brinco que é o Vitor original, né, não tem C, os Victors que me perdoem. Igdal, IGDAL, e o Instagram da BRH, @ABRHBA. Aí o Instagram é esse mesmo, mas agradeço aí a oportunidade de estar aqui com esses amigos, né, e profissionais aí de excelência aqui da nossa Bahia. Maravilha. O nosso que ocorrer, arroba o que ocorrer, escrito daquela forma que está ali, com K. O meu é @AntônioAmorim.consultoria. Sérgio? O meu é Sérgio Almeida Clientologia. Bom, meu pedido especial, você que está nos ouvindo aí, nós temos um canal no YouTube. Eu não vou nem falar de mim no meu Instagram, não. Quero que vocês entrem no O Que Ocorrer com K, que já viu aqui, e se inscrevam no canal. Isso vai ser muito bom porque nós estamos num processo de expansão. E você que está aí nos ouvindo, que é um empresário, que gostou do que viu aqui, sinta-se à vontade, meus irmãos. Venha junto com a gente. Nós estamos aqui querendo ampliar essa entrega de inspirar conscientemente aquele que está nos ouvindo. Vai vir coisa muito boa. Conto com a sua presença, hein? Não deixem. Venha conosco. Tem um diretor comercial.